Alô, você que acompanha a página do Planeta Esporte no Facebook. Hoje, dia 25 de novembro de 2020, data essa que vai ficar marcada na história do futebol mundial, em especial para os argentinos, em especial para os italianos de Nápoles, porque nesta data, aos 60 anos de idade, faleceu Diego Armando Maradona, simplesmente El Pibe de Oro, o maior jogador da história do futebol argentino, o maior ídolo da história do Napoli, o maior ídolo da história do Boca Juniors. Maradona faleceu no começo da tarde de hoje, na sua casa, na região de Tigre, lá em região metropolitana de Buenos Aires. Ele levantou normalmente de manhã, caminhou, voltou a deitar, deveria levantar meio-dia para tomar um outro remédio que não aconteceu. Os médicos o encontraram desacordado, tentaram reanimá-lo. 9 ambulâncias chegaram até a casa dele, mas não havia mais nada que pudesse fazer. O Maradona já estava morto aos 60 anos de idade. Comoção tomou conta da Argentina. O povo argentino está em estado de choque com a morte do seu maior ídolo. Aqueles que eles consideram Deus, maior que Pelé, consideram como o maior jogador da história do futebol mundial. A gente vai dar uma passada agora na carreira do Maradona, ele que começou a jogar no Argentinos Júniors, time que inclusive o estádio do Argentinos Júniors se chama Diego Armando Maradona, uma homenagem feita aí ao jogador mais emblemático da história do clube. O Argentinos Júniors também revelou Riquelme, entre tantos outros jogadores muito bons. A passagem dele durou de 76 a 81, foram 166 jogos e 149 gols, impressionante aí os números do Maradona pelo seu primeiro clube profissional. Depois veio o Boca Juniors, onde ele é praticamente rei, né? Maior ídolo da história do Boca Juniors. Ele teve uma passagem relativamente curta, entre 1981 e 1982, e também em 1997, ano que ele encerrou a sua carreira. Foram 74 jogos ao todo e 47 gols com a camisa chinesa. Pelo Napoli, onde foi talvez a consagração maior do Maradona por um clube, a passagem dele durou de 1984 a 1991, e ele, em 259 jogos, marcou 199 gols. Realmente impressionante aí o trabalho do Maradona com a camisa celeste, camisa do Napoli. Depois que ele saiu do Napoli, foi jogar no Sevilha entre os anos de 1992 e 93. Em 29 jogos, marcou 14 gols. Depois do Sevilha veio o Newell's Old Boys, da cidade de Rosário, de 93 a 94. Foram 5 jogos e apenas um gol, né, no seu jogo de estreia. Não era um jogo oficial, era um amistoso. Ele marcou seu único gol com a camisa rubro-negra. E pela seleção argentina foram 91 jogos e 34 gols. Vamos dar uma passagem também na carreira do Maradona como técnico. O primeiro trabalho dele como técnico foi pouco depois da Copa de 94. Ele ficou suspenso por 15 meses por conta de ter sido pego no doping depois da partida contra a Nigéria na fase de grupos da Copa de 94. A Argentina foi eliminada pela Romênia nas quartas de final. O último gol do Maradona pela seleção argentina foi contra a Grécia, na fase de grupos também. O primeiro trabalho dele como técnico foi no Textil Mandiú, ainda no ano de 94, time pequeno da Argentina. Em 95 ele comandou o gigante Racing de Avellaneda. Depois só voltou a trabalhar como técnico em 2008. De 2008 a 2010 ele foi técnico da seleção argentina, não ganhou nenhum título, mas conseguiu aí classificar a seleção para a Copa na Bacia das Almas. A Argentina vivia uma fase negra, chegou a perder de 6-1 para a Bolívia, na altitude de La Paz, perdeu para o Equador, perdeu para o Paraguai, tomou um chocolate do Brasil, jogo 3-1 em Rosário, no estádio Gigante de Arroyito, que é aquela partida que o Brasil garantiu a classificação antecipada para a Copa, que o Maradona era técnico da seleção argentina, e em várias imagens dele na transmissão, olhando para o nada, sem saber o que fazer naquela atuação de gala da seleção brasileira. Depois da
da passagem pela seleção, que se encerrou a final da Copa da África do Sul. Ele comandou o Al-Wasl dos Emirados Árabes, de 2011 a 2012. Comandou também o Al-Fujairah dos Emirados, outro clube dos Emirados, de 2017 a 2018. Comandou também o Dorados de Sinaloa, no México, por uma temporada, 2018 a 2019. E o seu último trabalho, até então, que tinha sido o Gimnasia Esgrima de La Plata. Ele chegou no ano passado, era o técnico até o dia de hoje, o dia da sua morte. Os títulos dele: Campeonato Argentino de 1981 pelo Boca Juniors. Pelo Argentino Juniors ele não ganhou o título. No futebol espanhol ele só foi campeão pelo Barcelona, ganhando em 83 a Copa do Rei, a Copa da Liga Espanhola e a Supercopa da Espanha. Na Itália, onde ele foi rei pelo Napoli, 2 títulos italianos, 87 e 90, Copa da Itália de 87, Supercopa da Itália em 90 e a Copa da UEFA em 1989. A Copa da UEFA de 89, que hoje é o equivalente à Liga Europa, né? E algumas informações aqui também, antes de falar sobre elas, vamos dar os títulos dele pela seleção argentina. Mundial Sub-20 em 1979, a Copa do Mundo de 1986 no México e o Troféu Artemio Franchi em 1993. A Copa América que a Argentina ganhou em 1990 acho que foi 91 ou 93, se não me engano, foi o último título oficial da história da seleção argentina, que foi conquistado aí em cima do Uruguai. Vamos dar uma passada aí pelas últimas informações a respeito da morte aí do Diego Maradona. O estádio São Paulo, a casa do Napoli, passará a se chamar Estádio Diego Armando Maradona, assim como a Cancha do Argentino Júnior, que foi o time que revelou o Maradona para o mundo. A revelação foi feita pelo atual prefeito de Nápoles, que o estádio São Paulo, que é a casa do Napoli, onde o Maradona fez muita gente feliz, vai passar a ter o nome dele. O velório do Maradona vai ser na Casa Rosada, a sede do governo argentino. A última vez que foi feito um velório lá foi em 2010, quando morreu o ex-presidente argentino Néstor Kirchner. E torcedores rivais do Boca estão se unindo aos chineses ali nos arredores de La Bombonera para homenagear o Maradona. A Argentina parou, a Argentina está em estado de choque, o presidente Alberto Fernandes decretou luto oficial de 3 dias. O jogo entre Internacional e Boca Juniors, que aconteceria praticamente daqui a 1h30 no Beira-Rio, em Porto Alegre, foi adiado para o dia 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro, Inter e Boca no Beira-Rio. Dia 9 de dezembro, o jogo da volta em La Bombonera. O Maradona disputou 4 Copas do Mundo, a primeira delas em 82, foi eliminado pelo Brasil. 86 foi campeão, aquela atuação magistral dele contra a Inglaterra, o gol de mão, aquele golaço que ele saiu driblando do campo de defesa. Teve também um golaço na semifinal contra a Bélgica, na final contra a Alemanha ele deu assistência para gol, foi eleito o craque da competição. Em 90 ele foi vice-campeão, inclusive a semifinal Argentina e Itália foi realizada em Nápoles. Muitos italianos torceram, aí caso curioso, muitos italianos torceram para a Argentina justamente por causa do Maradona, né? Essa idolatria que eles tinham pelo Maradona, o grande ídolo do Napoli. E a última Copa, como a gente disse, em 94 nos Estados Unidos, ele só jogou a primeira fase, né? O jogo contra a Grécia foi o último gol dele pela seleção argentina, inclusive foi um golaço, como diria Gustavo Villani, um gol de videogame, uma jogada muito bonita, trabalhada, jogada em equipe, que terminou com o gol do Maradona. Aquela comemoração raivosa, emblemática do Maradona, que ficou marcada na história. O último jogo dele foi contra a Nigéria, ele deu passe para gol, e aí não jogou mais, foi suspenso por doping, e veio a encerrar a carreira em 1997 pelo Boca. Seu jogo de despedida foi em 2001, no dia 10 de novembro, em La Bombonera. Essas são aí as informações sobre a morte de Diego Armando Maradona, um dos maiores ídolos da história do futebol mundial. Que Dom Diego descanse em paz, toda a força ao povo argentino e toda a força também à família do Maradona, aos torcedores de Argentino Júnior, Boca Juniors, Napoli, por onde ele passou, que ele foi muito querido.
Logo menos a gente vai ter uma programação no YouTube em homenagem aí ao Maradona. Isso é apenas um breve resumo de quem foi Dom Diego Armando Maradona para quem não viu. Muito obrigado a todos e a gente se vê. Grande abraço.